direito de hoje é direitos da família e alienação parental. Que nome é esse, Paulinha? Lembrando que você pode participar enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que está aí na sua telinha. Para falar sobre isso, recebo aqui no palco a advogada Bruna Barbieri. Seja bem-vinda, Bruna. Que prazer receber você hoje aqui, Bruna. Tudo bem? Tá linda. Então, Bruna, você tem lado ou você pode ficar à vontade? Tá bom. Você viu que eu falei alienação parental, um nome assim que as pessoas, meu Deus, o que Paulinha vai falar? O que você tem a dizer sobre essa questão que eu sei que, olha, gente, a Bruna, ela é doutoranda em Direito, mestre em Direito em instituições do Sistema da Justiça pela Universidade Federal do Maranhão, professora universitária, palestrante, autora de artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, autora dos livros Relações Simultâneas Conjugais, o lugar da outra no direito de família e alienação familiar induzida, aprofundando o estudo da alienação parental, que é o nosso assunto de hoje. As pessoas às vezes estão no meio daquela disputa, né? Não dá mais certo aquele relacionamento, então se decidem por, ok, vai cada um para um lado. E aí começa aquela confusão na família que envolve aquelas pessoas mais prejudicadas com tudo isso, que são as crianças. É verdade. Eu gostaria de te agradecer pela oportunidade de estar aqui. É muito importante esse serviço que você tem feito, porque às vezes a gente pensa no direito como uma coisa tão distante, né? Algo da faculdade, dos fóruns, só dos advogados, dos juízes, mas na verdade o direito é algo que é nosso e que a gente devia conversar sobre os nossos direitos e ser esclarecido sobre os nossos direitos desde a pequena idade, desde o colégio. Então é muito boa iniciativas como essa para se mostrar para a população que tem certas coisas que você pode fazer, como por exemplo no âmbito da família, que tem um nome para esse problema, para esse mal, como alienação parental. Então, o que é alienação parental? Explica para nós. A alienação parental é todo tipo de interferência que um pai, uma mãe, um avô, alguém próximo de uma criança ou adolescente pode praticar para afastar aquela criança ou adolescente de um outro familiar ou de um outro genitor. Geralmente acontece justamente o que você colocou. Os pais se separam e aí tem toda aquela briga, aqueles conflitos, tudo aquilo que é mal resolvido, e eles acabam transparecendo, passando para a criança e para o adolescente, para os filhos, e acabam também usando eles como se fosse um instrumento de vingança, uma moeda de troca. Nossa, isso é muito tudo sério. Isso pode causar danos realmente para a própria formação dessa criança e desse adolescente. Com certeza, porque eu acho que a relação mais profunda que a gente tem na vida é com papai e mamãe. Né? Então são as pessoas que a gente mais confia. Então o que é importante é a gente falar, primeiro agradecer a tua presença e dizer que muito além de direito, isso fala também de emocional, fala que essa criança é um futuro pai de família, é um futuro profissional, um futuro marido, cidadão, ou esposa. marido. Então tudo interfere. É importante que os pais tenham essa consciência, a família toda, porque eu vi que você falou de avó e avô, como é importante toda a família estar construindo, que aquela relação que não deu certo é do papai e da mamãe, não tem nada a ver com as crianças, elas não podem ficar nesse meio. O que fazer para evitar isso? Bom, primeiro, a maturidade necessária para dissociar, para separar. Às vezes, aquela pessoa que foi um esposo ruim, uma esposa ruim, não necessariamente vai ser um pai ou uma mãe ruim. Então, a gente precisa separar quem a pessoa é como casal e o que a pessoa é como pai, como genitor. E isso é muito importante para a criança e para o adolescente, porque a nossa família, como você está colocando muito bem, ela é o primeiro espaço que a gente aprende a ser um indivíduo, a ser um cidadão, a ser um futuro pai de família, a ser um futuro namorado, namorada. Mãe. Então, tudo aquilo que a gente aprende na nossa família, o respeito, o
carinho, os limites, a disciplina, tudo isso que a gente recebe das pessoas que nos são importantes, que é o pai, a mãe, o vovô, a vovó, aquele tio querido, aquele padrinho, todas essas pessoas estão atuando na vida de uma criança e adolescente, que são pessoas em desenvolvimento. Então, é como se eles fossem uma esponjinha de comportamento. E é por isso que tem aquela frase clássica: criança aprende muito mais com o exemplo do que com a palavra. Com certeza. E o importante é contar a história. Isso que você falou, às vezes o papai não foi bacana com a mamãe. Mas como que isso chega naquela criança, né? Como é contada? Porque uma história tem sempre dois lados. Então, como fazer para cuidar dessa história? Para que ela seja contada. Olha, a verdade é essa. Lá na frente, a criança já adulto, bom, nós passamos por isso, a nossa família, por uma separação. Mas a gente teve amor suficiente entre nós para sustentar a família, mesmo independente do casamento de papai e mamãe. Até porque existe ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-filho, não existe ex-pai, ex-mãe. Então, infelizmente, quando acontece essa circunstância de que um casal escolha se separar, eles precisam ter consciência que o vínculo entre eles em relação àquele filho vai ser eterno. Sim. Então, o ideal para proteger aquela criança, para não bagunçar a cabecinha nem o coração dela, é que se tente ao máximo evitar expor esses conflitos. Questões sobre dinheiro, questões sobre outros relacionamentos, essas questões que às vezes criança, nem o adulto tem maturidade, né, para conseguir lidar, que dirá uma criança ou adolescente que ainda está formando as suas opiniões, a sua personalidade. Tem uma carga que crianças e adolescentes não precisam ter. Agora vamos entrar para o lado do direito, né? Vamos falar sobre o direito. É crime? Atualmente não é crime. Existem projetos de lei tentando fazer esse ato de você interferir na convivência familiar de uma criança ou adolescente com outro genitor, a proposta de que seja criminalizado. Eu, pessoalmente, defendo que não, porque o crime é algo que a gente escolhe como aquilo que é mais terrível na sociedade, que as outras alternativas jurídicas não funcionam. Então, aquilo você criminaliza. Alienação parental, você precisa de paz, de equilíbrio e de responsabilidade de todo mundo. Então, se você não quer, por exemplo, que eu interfira no relacionamento do meu ex-parceiro com meu filho, por que eu vou, então, manter o meu ex-parceiro perto do meu filho, mas eu vou ser presa? Eu não vou prejudicar do mesmo jeito? Sim. A necessidade que esse filho vai ter do carinho, da compreensão, do apoio, da presença desses dois genitores? Sim. Agora, o que é feio, né, também acho, muitas vezes, ou o papai ou a mamãe começa a falar mal, né, do outro. E aí a criança começa a mudar o comportamento com aquela pessoa. Como é que identifica isso, né? É difícil, né? Você perceber que uma criança começa a mudar com você, entender que tem alguém falando alguma coisa, né, do papai ou da mamãe. Gente, isso é muito sagrado e esse é um assunto muito delicado para a gente tratar em tão pouco tempo. O que é mais importante é você que tomou essa decisão, né, de não mais estar com alguém. Lembra que os seus filhos fazem parte da história desse relacionamento, que uma vez terminado esse relacionamento, você vai seguir com essa criança e a criança vai seguir a vida dela. Mas é você manter o emocional do seu filho saudável, né? O papai, a imagem do papai, que é o masculino, intacto, apesar de papai e mamãe não estarem mais juntos. A mamãe também, né? Uma figura maravilhosa, plena em nossas vidas. Então é cuidar disso, para que o seu filho, sua filha tenha saúde emocional para seguir a vida dela. Não usar as crianças, né? Porque eu acho que tem isso, né? E entender que todas as pessoas têm seus defeitos. Se não for alguma coisa assim muito ruim, realmente de mau caratismo e tudo mais, mas todo mundo tem seus defeitos. E muitas das vezes as relações, elas acabam fracassando, as pessoas se separam, muitos por problemas de comunicação, ou porque simplesmente não era para ser, não é verdade? Mas, como você está bem colocando, daquela relação veio uma pessoinha que precisa dessa família, até porque quando a gente vai para a psicologia, a gente estuda que identidade significa idem entidades. Então, a sua identidade é construída pelas entidades que estão próximas a você e que lhe passam esse exemplo. Imagina o que é você crescer com a sua mãe ou seu pai o tempo todo te ensinando a desrespeitar,
a não ter consideração, a falar mal, Sim. a criticar. Isso vai afetar a própria identidade dessa criança que vai crescer nesse meio e vai absorver isso. Agora, esse é um campo muito amplo, né? Que envolve, como eu falei, não só o direito, mas o emocional e a vida de todos nós, né, gente? Porque todo mundo tem papai e mamãe, né? Então, independente das relações, papai e mamãe, aquela criança precisa, né, de crescer com saúde emocional. Quero agradecer a presença da Bruna Barbieri. Bruna, quem tem dúvidas, quem quer, de repente, uma pergunta para você, tem algum espaço na internet que as pessoas possam acessar? Eu tenho um Instagram, que é @profa Bruna Barbieri. Eu não faço a consultoria jurídica, eu sou professora, sou assessora jurídica, mas eu posso indicar vários canais em que as pessoas que talvez estejam passando por esse problema possam conversar e ter uma orientação profissional sobre isso. Porque a alienação parental pode não ser crime, mas ela é o que se chama de um ilícito civil. Sim. Então, ela tem medidas, ela tem punições dentro da legislação sobre isso. Multa, a transferência da guarda, né, impedir com que haja uma mudança de endereço que seja justamente para afastar aquela criança. Tem muitos casos de familiares que acabam mudando para outros estados como uma forma de você afastar o próprio filho daquele outro genitor. Então, tudo isso nós temos medidas na legislação e as pessoas podem procurar a Defensoria Pública, podem procurar a Comissão de Família da própria OAB, pode procurar o Ministério Público de Infância ou até mesmo o Conselho Tutelar. Bruna, muito obrigada pela sua presença, tá? Muita luz no teu caminho, muita sorte no teu trabalho. Parabéns. Beijo. E até uma... Tchau, tchau. Obrigada. Isso aqui é algo mais, se eu estiver... DJ Paulo Duarte. Poquito. Esse é um assunto muito sério, né, gente? Porque separou... Mas aquela criança precisa, né, de ter o emocional dela garantido. Não é verdade. Uma saúde emocional. Foi muito bacana esse papo, né, DJ? Muito legal. Eu assim, tenho uma ex-esposa, né? Mas graças a Deus a gente se dá super bem, né? Conseguiu e as construir, crianças, né? Não merecem, né, que aconteça esse tipo de Isso aí. Em nome filhos em dos primeiro filhos, lugar. isso é muito importante, essa saúde dentro da família. Agora, o ideal mesmo é família unida, né, gente? É família ali, ó. É o ideal, é sustentar. É difícil? É. Não é fácil? Não. Mas o importante é dizer, não, a minha família precisa estar aqui, ó, unida, junta. E fazer de tudo para manter a sua família unida. Que é maravilhoso para todos e tudo passa na vida. Lá na frente, na maturidade, você olha e diz, poxa vida, eu tenho a minha família inteira, isso é muito sagrado para todos nós.